Fala, turma! Nessa aula eu vou explicar em detalhes como que funciona o tamanho do bloco ou então o tamanho do rei. Não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Bora lá então, nessa aula a gente vai falar um pouco do tamanho do reino ou do tamanho do bloco. O tamanho do bloco, a gente sabe que não há tempo gráfico, que um gráfico atemporal, falamos isso nas aulas anteriores. Mas é muito comum a gente estar nos grupos, né? O pessoal falar, pô, fulano, o trader tal, tá na sala. Qual que é o tempo do reino que tá utilizando? Qual que é o tamanho da estratégia laranja, banana? Seria mais correto a gente falar qual que é o tamanho do reino. Chico Trader, qual que é o tamanho do reino que está usando na estratégia lagartixa? É o tamanho do reino. Por que é o tamanho? Porque cada box vai ter sempre o mesmo tamanho. Esse tijolinho sempre vai ter o mesmo tamanho e a gente se baseia por isso. Que traz a grande vantagem desse gráfico, que é a aparência mais limpa, sem ruído. Já falei isso nas frases. O que eu posso falar de considerações do tamanho do reino? A gente usa como padrão falar o tamanho do reino com duas letras. Uma letra e um número, né? Praticamente é XR. Onde seria o quê? Um X seria um número multiplicador e um R seria o tamanho, preço, né? De variação de preço, tamanho do preço daqui até aqui, pré-estabelecido pela plataforma, pela sua plataforma. Já vou comentar por que eu estou salientando. Vamos para um exemplo. No exemplo ainda não. Eu digo isso porque nas plataformas do Brasil, Brasil, a maioria delas atribui o quê? Que cada Rzinho é igual um tique. O que é um tique? É a menor variação de um ativo no gráfico. Por exemplo, qual que é a menor variação de preço? Quanto que vale a menor variação no gráfico do dólar? Sabe quanto está aqui o gráfico do dólar? Está subindo, está descendo. Cada movimento para cima e para baixo, quanto corresponde? Meio ponto. Então, um tique do dólar é meio. E do índice? Cada vez que aquela linha sobe nos múltiplos, para cima e para baixo, são 5 pontinhos. Então, um tique do índice são 5 pontos. E nas ações, cada movimentação do gráfico é 1 centavo, né? 0,01. Então, a maioria delas atribui que o R corresponde a um tique. Por exemplo, se eu tiver um gráfico de 3R, ou seja, aqui, ó, eu estou com um gráfico, né? A gente olha até quando vai olhar os traders, olha lá o gráfico de renda dele lá no fundão, né? Marca d'água, tá escrito lá 3R. Já viu, ó, o cara tá operando um 3R. Então, o que corresponde a um 3R? O tamanho do box. Como são 3 vezes o R. Qual é o valor do tique do dólar? 1.000 pontos. Então, 3 vezes 0,5, 1,5. No índice, 3 vezes 5, 15 pontos. Nas ações, 15 centavos. Então, por exemplo, até aqui no dólar, vai ter 1,5, 3R. No índice, cada tijolinho tem 15 pontos. Nas ações, 15 centavos. Opa, que eu errei, né? Você já deve estar brigando comigo, né? É 3 centavos. Né? Se é 3R, cabeçudo. Então ignore aqui, tá? Não é 15, não. Sabe, faz ao vivo, já se viu Faustão. 3R é 3 centavos. Bom, vocês entenderam. Por que eu digo a maioria nas plataformas do Brasil? Porque algumas atribuem essa conta direta, 3 vezes o valor de tique. Existem outras plataformas, eu acho que especial só uma, que é a da Nelogic. Ela tem uma forma diferente de fazer as medições e atribuição do tamanho do box. Por quê? Não sei. Ela definiu assim em algum momento e usa esse critério. Isso tem impacto no gráfico? Tem. Porque se a gente vai na aula anterior, falei das plataformas, pegar o gráfico de, digamos, gráfico 3R, Profit, comparar com o mesmo 3R no Trade, até no plugin do Meta, e eu acho que também no Pro Trader, que eu já testei em algum momento da vida, vai ver que ele vai corresponder a sempre um tique a menos. Então, se tá com um 3R aqui, tem que colocar nas outras plataformas um 2R, sempre um tique a menos. Porque ela usa um critério diferente para fazer a virada de box. Então, por isso, se tu usa uma estratégia de algum trader famoso, faz padrão de contagem de box para cima e para baixo, 1, 2, 3, virou, toma cuidado na hora de tu replicar isso em outras plataformas, tá? Se não tá simplesmente fazendo uma leitura e só dos tijolinhos, então toma cuidado, tá? Basicamente é isso. Por considerações finais eu posso falar sobre o tamanho do reino, tá? Ele é muito pessoal, ele tem que estar alinhado de acordo com as tuas metas e ganhos e limites de perda. Por que isso? Se eu tenho um box de 3R, aqui, né, eu tenho um pontinho e meio, né? Mas se eu tiver um box de 10R, dólar, eu vou ter 15 pontos do tamanho do reino. Isso quer dizer o quê? Se eu faço uma operação que eu coloco meu stop abaixo do box, eu tenho um stop de 1,5. Se eu colocar aqui um stop no
10R, são 15 pontos, né? Tô mal de cabeça já. Não, cara, são 5 pontos. Então, a mesma vale para os candlesticks. Quanto maior o tempo gráfico, de 1 minuto a 60 minutos, o tamanho das velas é maior, o teu stop é maior. O renko também. Quanto menor o número, menor a variação do tijolinho. Quanto maior o renko, maior a variação do tijolinho e maior pode ser o teu stop. Consequentemente, o teu ganho também, né? Vamos salientar o stop. Stop é maior. Outro ponto para se falar, quanto menor o R, mais volátil o gráfico. Quanto maior a quantidade de zigue-zagues. Porque, por exemplo, eu tenho... O dia ele começa aqui, né? Começa aqui e termina aqui. Um exemplo aqui de cima, tá? Separado. Se eu tenho um renko muito grande, 10R, começou o dia, ele vai formar, se ele forme algum pouco zigue-zague, para fechar no mesmo nível de preço aqui, digamos que seja, sei lá, R$4. E aqui também, para fechar o dia em R$4, tá? Se eu estiver usando um gráfico renko menor, um 2R, bem pequeno, o que vai acontecer? O gráfico vai fazer isso aqui, vai ter uma quantidade de zigue-zagues para também fechar no mesmo R$4 se eu usar um renko maior. Então tem as suas vantagens, vai ter mais zigue-zagues, formar mais topos e fundos ao longo do dia e vai te dar mais entradas também, mais saída e também mais stops. E um outro ponto que não tem nas plataformas aqui, eu já vi somente em duas, que é o TradingView e também no plugin do MetaTrader, é a gente usar o tamanho do box alinhado ao ATR, muito usado o ATR em 14 ou 20 períodos, que vai calcular a variação média de alguns dias anteriores, no caso 20 dias, 14 dias, e com base nisso, ele vai ver o valor do ATR e vai assumir o tamanho do renko nesse ATR. Qual que é a vantagem disso? Se o mercado estiver muito volátil, é um gráfico que ele vai pegar e vai, a cada dia, vai ser um gráfico diferente, vai ser um tamanho de renko diferente, alinhado sempre com uma mesma volatilidade. Pode usar fator de escala ali em cima do ATR. Ele não vai deixar arriscar tanto o gráfico, ele vai tentar sempre deixar ele mais próximo, todos os dias de um mesmo padrão para a tua leitura. Porque se tu está usando um gráfico de 10R, ele está assim, se o dia estiver volátil, mesmo utilizando um 10R, ele vai ficar arriscando que nem um condenado, ainda mais esses dias de alta volatilidade. Então ele vai comprimir o gráfico, está trabalhando sempre de uma mesma forma, uma velocidade. Um outro ponto para falar que eu não coloquei aqui, que gráficos com um R pequeno, além de ser voláteis, eles tendem a ser rápidos. Se está acompanhando o preço, ele começa a arriscar para cima e para baixo com muita velocidade. A gente tem que tomar cuidado com essas situações. Beleza? Então acho que era isso daí, a aula sobre o tamanho do box do renko. Espero que tenha auxiliado, tirado dúvidas. E seu like, comentário, inscreva-se no canal e até a próxima aula.